Bom dia, bom domingo para você que nos assiste. Hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica, um tema de grande significado para muitas pessoas que lutam contra a obesidade grave e enfrentam complicações de saúde relacionadas ao excesso de peso. A gente convidou o Dr. Ronaldo Cuenca para nos falar um pouco sobre esse tema. Fique conosco que já voltamos. Sabemos que a cirurgia bariátrica é um procedimento médico que tem ganhado grande atenção devido à sua eficácia no tratamento da obesidade grave e das condições de saúde relacionadas. Estamos aqui com o Dr. Ronaldo Cuenca, médico altamente qualificado e especializado nesse assunto. Ele é mestre e doutor em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná. Dr. Ronaldo Cuenca, muito tempo que a gente não se encontra nessa correria do dia a dia. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente tratar desse assunto aqui no programa, meu doutor. Eu que agradeço e inicialmente parabenizo você pela iniciativa, sempre disposto a trazer para a nossa sociedade assuntos relacionados à saúde e sempre preocupado com a solução de grandes problemas da saúde. Parabéns pela sua iniciativa e agradeço o honroso convite de ter sido selecionado por você entre tantos cirurgiões na cidade, ter sido destacado para participar aqui com você. Muito obrigado. A gente que agradece, Ronaldo. Mas para começar aqui o nosso bate-papo, com certeza quem nos assiste está muito curioso para ouvir essa história da cirurgia bariátrica. Me conta aí quais são as técnicas de cirurgia bariátrica que existem, como é que se escolhe, né? Como é que é isso para o paciente que quer fazer a cirurgia entender quando ela precisa fazer, quais são as técnicas, como é que é, quem escolhe as técnicas, né? Hoje está tudo muito bem estabelecido nas normativas do Conselho Federal de Medicina. Quem são as pessoas portadoras da obesidade mórbida, que então estão possíveis a realizar a operação da obesidade, lembrando sempre que não basta a pessoa ser apenas obesa mórbida, ela tem que ter condições de saúde para que a operação seja realizada com segurança. As técnicas também são preconizadas e bem estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Sabemos que existem variações técnicas que estão sendo realizadas em vários ambientes da nossa sociedade médica, mas não vamos deixar aqui de alertar sempre que os procedimentos que estão descritos pelo Conselho Federal de Medicina podem ser realizados. Os demais ainda estão em fase de pesquisa, portanto, só devem ser realizados em ambientes de pesquisa. Não podem ser feitos em ambiente comercial. A escolha da técnica é uma responsabilidade da equipe que foi escolhida pelo paciente e para cada paciente existe uma única opção, não existe alternativas para o mesmo doente. Então, a técnica ela é personalizada para cada um dos pacientes que procura a equipe que ele escolheu. Então é individualizado, o paciente tem que ser examinado, escolhe aqui a técnica apropriada para aquele paciente. Não tem receita, né? Não existe receita, ela é individualizada e tem que ser de inteira responsabilidade do médico. E pelo que você me colocou, estão realizando cirurgias experimentais em termos comerciais, assim, sem nenhum critério científico, sem nenhum critério experimental, em estudos acadêmicos? Infelizmente, estão sendo realizadas. Quando nos deparamos com isso nos hospitais que frequentamos, ficamos um pouco tristes com isso, porque alguns médicos lêem um trabalho científico que foi publicado em algum ambiente do mundo e a partir daquele trabalho científico entende que aquela técnica já é uma técnica que pode ser realizada. O Conselho Federal de Medicina tem lá dentro vários processos em discussão e que o médico fica sem uma defesa, porque quando ele realiza um procedimento que não está reconhecido e ele vive uma complicação cirúrgica, não tem como defender esse profissional. Então, no Conselho Federal de Medicina deve ter uma câmara técnica tratando disso. Isso, hoje eu tenho a felicidade de fazer parte dessa câmara técnica, eu estou no meu 3º ano, que é a Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que se reúne a cada mês, é formado por profissionais de várias regiões do país, todos com altíssima experiência, com volume de cirurgia da obesidade grande, pesquisadores, e é uma câmara técnica formada não só por cirurgiões.
Existem os clínicos, os endocrinologistas, membros da Sociedade Brasileira de Tratamento da Obesidade, hepatologistas. Então é uma Câmara Técnica muito bem estruturada, muito bem dividida, e estamos, inclusive, nesse momento discutindo uma nova portaria e que a gente espera que em breve vai ser aplicada na nossa sociedade, na nossa população. Essas informações são importantes para a população tomar conhecimento. Tem sido divulgado? O Conselho Federal de Medicina faz algum trabalho nesse sentido? A própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica? A Câmara Técnica tem uma limitação de divulgação isso para o público quando ainda ela não é oficial. Então, as sociedades que fazem parte dessa Câmara Técnica têm essa informação, mas nós também temos uma declaração de confidencialidade onde só se tornará público a partir do momento em que a plenária do CFM reconhecer isso como uma norma. E qual a especialidade cirúrgica que o médico precisa ter para ser considerado um especialista na realização de cirurgia bariátrica? Ótima pergunta do Dr. Gutenberg, e é uma coisa que eu gosto de falar muito sobre isso, porque faço parte da defesa profissional do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e a gente discute isso constantemente dentro dos nossos ambientes. Cirurgia bariátrica não é uma especialidade. Cirurgia bariátrica é vista hoje como uma área de atuação. E para que você tenha esse certificado de área de atuação, você tem que ter o seu RQE, Registro de Qualificação de Especialidade em Cirurgia Geral ou em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Portanto, são essas duas especialidades que conferem ao cirurgião ter o seu RQA, Registro de Qualificação de Atuação. Não é uma especialidade. Então, se você vai lá no site do CRM, digitar lá o nome do colega, aparece lá o RQA, né? Registro de Qualificação de Especialista na área de atuação da cirurgia bariátrica. Perfeito, é isso mesmo. E o risco de ser operado por colegas que não têm essa formação são as complicações, né? As complicações, a gente sabe que a operação da obesidade é uma operação com um grau de dificuldade pequeno, mas para aquelas equipes que já venceram a sua curva de aprendizado. Estima-se que essa curva de aprendizado é atingida depois de ter feito 250 operações. A partir daí, o cirurgião tem um pouco mais de habilidade. E a dificuldade não é a técnica da operação da obesidade, a dificuldade é a dificuldade criada pela obesidade. Com isso, qualquer pessoa a ser operada de qualquer doença, uma cesariana de uma mulher obesa, sempre vai ser mais difícil do que a cesariana de uma mulher magra. Portanto, perfeito, a dificuldade está na obesidade, não na técnica propriamente dita. E quem fez a cirurgia bariátrica pode revertê-la? Ótima, excelente pergunta. Nós somos questionados o tempo todo sobre isso. Não. As duas técnicas que mais se realizam no mundo inteiro hoje são técnicas irreversíveis. Há pouco tempo se discute a reversão do bypass, só que é uma operação, essa reversão tem um alto índice de complicação, altíssimo índice de complicação. Então, ninguém pode hoje imaginar que está indo para uma operação de obesidade e entender que daqui a 4 ou 5 anos ele vai poder desfazer ou fazer outra coisa, senão com uma técnica com muita complicação. Portanto, os pacientes têm que ser muito bem selecionados para que a operação seja única. E tenha êxito, né? Então, para você que nos assiste, fez a operação, fez a cirurgia bariátrica, não existe essa história de eu fiz, vou desfazer, né? Não é, eu sou ginecologista, a gente faz lá que é dura tubar e tem a cirurgia de recanalização. Não é a mesma coisa, né? Então, fez a cirurgia bariátrica, não tem como refazer, é desfazer. Mas falando em refazer, como é que fica a situação daqueles pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, uma série de razões, sejam metabólicas, hábitos de vida, hábitos alimentares, voltam a ganhar peso? Essa cirurgia pode ser refeita, pode-se usar outra técnica? Como é que fica a situação desse paciente? Que infelizmente acontece, a gente presencia, fez a cirurgia bariátrica, algum tempo depois, volta a ganhar peso, volta a ficar obeso. Pode fazer nova cirurgia? Como é que é isso? No ambiente de discussão hoje do tratamento da obesidade, existe um novo capítulo chamado cirurgia revisional, que é uma revisão do que foi feito na primeira operação. Quando falamos em revisional, dá a impressão que todas as pessoas podem ser submetidas a uma cirurgia revisional. Não. O que nós identificamos hoje só vai para uma cirurgia revisional quem tem uma operação, a sua primeira operação com algum erro técnico. Senão, não existe essa possibilidade de cirurgia revisional. Então,
Já tivemos situações de pacientes desnutridos depois da primeira operação, mas o achado, a avaliação clínica sempre demonstra que são pessoas que não seguem as orientações clínicas adequadas ou porque não tem uma equipe multidisciplinar junto com o cirurgião, o que dá o apoio a ele. A gente tem algumas influências externas que essas pessoas abandonam esse acompanhamento. E é o abandonar desse acompanhamento que leva a muitos dos casos de pessoas desnutridas gravemente e que vai precisar de ter uma abordagem clínica. Nunca pensar em abordagem cirúrgica. Não é desfazer a operação que vai resolver o problema, mas sim uma recuperação clínica nutricional. Ronaldo, e quais são as contraindicações da cirurgia bariátrica? Então, as contraindicações, hoje, no nosso ambiente atual, não existe contraindicação absoluta para se fazer uma operação da obesidade. Existem contraindicações relativas. Isso no passado já existiu. Estou falando isso de 20 a 20 anos, algumas pessoas não podiam ser submetidas à operação. Hoje, nós estamos muito bem informados de que as contraindicações são relativas e são aquelas contraindicações onde são doenças que precisam ser primariamente tratadas para que esses pacientes depois possam ser submetidos a uma operação da obesidade. Eu vou citar um exemplo simples que é comum associação com a obesidade, que é a hipertensão arterial. Um paciente que descobre que é hipertenso na preparação pré-operatória não pode ser submetido a uma operação, mesmo que seja um obeso grave, sem antes um controle adequado da sua hipertensão ou da sua diabetes, para que depois ele possa ser submetido ao tratamento cirúrgico. É o famoso, vamos compensar o paciente para depois operar. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem observado a questão do ganho de peso depois da cirurgia. Enquanto tem uma média de anos do que o paciente pode voltar a caracterizar um quadro novamente de obesidade, e o que leva a isso, né? O período crítico de reganho de peso começa a partir do 4º ano da operação. Esse é o momento onde mais frequentemente observamos essas pessoas ter o reganho de peso. E, de novo, mais uma vez, sempre está relacionado a uma pessoa que não consegue entender que cirurgia da obesidade não é cura da obesidade. A cirurgia da obesidade é o tratamento da obesidade e que ela só vai ter sucesso se ela for ajudado também pelas mudanças dos hábitos de vida, que é um controle alimentar adequado e atividade física. E a cirurgia bariátrica? Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, depois vamos dar um intervalo, mas antes disso, só para a gente fechar aqui o primeiro bloco, cirurgia bariátrica cura diabetes? Não cura, controla. Ajuda, mas não cura. Perfeito. E a disciplina é fundamental? Fundamental. A disciplina é fundamental. As pessoas precisam entender o que é isso para que acrescente à sua vida essa disciplina e consiga o resultado adequado. Se seguir direitinho as recomendações, fizer o acompanhamento com um nutricionista, com um endocrinologista, tal, com um psicólogo, não vai ter o resultado esperado, né? Isso. Pois bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e aguarde um pouquinho que daqui a pouco voltaremos com o Dr. Ronaldo Cuenca para tratar desse assunto, que é a cirurgia bariátrica. Estamos de volta ao programa O Meu Doutor, no nosso segundo tempo, falando aqui com o Dr. Ronaldo Cuenca sobre cirurgia bariátrica. Como é formado, quais são os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar na indicação, na cirurgia e no pós-cirurgia da cirurgia bariátrica? Qual a importância disso? E aí está um dos motivos que leva ao insucesso do tratamento cirúrgico da obesidade, que era o paciente não ter esse apoio dessa equipe multidisciplinar. Então nós temos a oportunidade de ter dentro da nossa equipe psicólogo, endocrinologista, nutricionista e um professor de educação física que tem a missão de fazer com que essas pessoas, que na grande maioria das vezes abandonaram a atividade física há anos, de retomar essa movimentação. Isso tudo já começa no pré-operatório, associado ao cardiologista, ao pneumologista, mas como a manutenção do pós-operatório, e todos esses pacientes são orientados a isso, de não sair desse tripé: psicologia, nutrição e o professor de educação física. São 3 pessoas que o paciente não pode abandonar no pós-operatório e a gente tenta favorecer com que os nossos pacientes tenham acesso a essas pessoas, oferecendo isso dentro da própria clínica, na maioria das vezes, não agregando nenhum custo ao paciente para que isso não seja um empecilho para que ele tenha esse segmento do pós-operatório. Tenha êxito e seja permanente o benefício, né? O ideal é isso, você foi operado pelo Dr. Ronaldo Cuenca, a equipe multidisciplinar trabalha com ele até por ter entrosamento, ter história do paciente, o acompanhamento, o perfil do paciente, né?
Mas o que a gente vê é o paciente fazer a cirurgia bariátrica, perdeu peso logo no início, aquela perda de peso e tal, e desaparece do consultório, do ambulatório, dos outros profissionais. E eventualmente volta ao cirurgião bariátrico, né? Agora, a dúvida também, tem facilidades ou tem dificuldade de ter autorização para esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar pelos planos de saúde, pelo sistema público de saúde, pelo SUS? Como é que é isso, Ronaldo? A gente enfrenta situações bem diferentes entre essas. Então, quando o paciente é SUS, tem um pouco mais de dificuldade, porque o volume de pessoas é grande, o número de profissionais é pequeno. Na iniciativa privada facilita um pouco mais, mas alguns planos limitam o número de consultas, de acesso a esses profissionais. Então, isso é bastante diferente de posição para posição, de plano, medicina privada, medicina pública, não é fácil. A gente precisa ter uma insistência. Nós, os profissionais responsáveis pelo tratamento do paciente, precisamos insistir com que eles procurem essas pessoas, porque também eles não têm muito boa vontade de ir atrás. Então, quase sempre diz, não vou porque eu não consigo, porque não tem perto da minha casa, ou não tem perto do meu trabalho. Mas precisa, não tem outra alternativa. O êxito é responsabilidade do paciente e do profissional. Do profissional. Não é só do profissional, não é só da execução do procedimento. Se o paciente não faz a parte dele, não tem disciplina, não tem compromisso, não vai ter o resultado esperado, né? Mas uma coisa interessante, Ronaldo, como é que é essa história de IMC, Índice de Massa Corporal? Qual é o limite de realização de cirurgia bariátrica? Eu sou ginecologista, sou clínico, sou médico do trabalho e a gente convive com os pacientes que não têm obesidade mórbida. Tem peso acima da média, gordinha e tal, mas quer fazer cirurgia bariátrica. Como é que é isso? Então, o nosso momento hoje é estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina também. IMC acima de 35 até 40 quando está associado a doenças que nós chamamos de comorbidades, entre elas hipertensão, o diabetes e outras tantas. E acima de 40 de IMC, a própria obesidade já é indicação para o tratamento cirúrgico. Nós todos que trabalhamos com obesidade sabemos que o IMC não é um marcador definitivo para a decisão do tratamento cirúrgico. Isso são mudanças que devem acontecer na sequência, a gente está lutando por isso, mostrando para os órgãos que não devemos deixar esses pacientes ficarem tão graves para depois serem submetidos ao tratamento cirúrgico, mas isso ainda é estudos, o CFM está debruçado sobre isso, está batalhando sobre isso, mas o que nós temos hoje é 35 de IMC mais comorbidades, as doenças, 40 de IMC mesmo sem as comorbidades. Então, até agora, por enquanto, não existe cirurgia bariátrica preventiva? Não existe. Esse conceito não existe? Não existe. Não existe profilaxia para a obesidade. Perfeito. Quais são as técnicas cirúrgicas que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina? Então, hoje, das que nós temos nesta portaria, que vem lá de 2015, 2017, o que mais se realiza e contempla 95% das operações no mundo é a operação de gastroplastia, que é a redução do tamanho do estômago com desvio do intestino, que chama-se gastroplastia YDRU, e a gastrectomia vertical, em inglês o sleeve, que é uma técnica que mexe apenas no estômago, não tem o tempo intestinal. Dentro da norma do CFM existem outras 3, banda gástrica, Scopinaro, duodenal switch, mas são técnicas que já não são mais realizadas, mas ainda fazem parte dessa portaria do CFM. E a escolha é o médico assistente que vai ver o perfil do paciente com a técnica que mais lhe beneficie, né? Perfeito. E é uma pergunta muito interessante, Dr. Gutenberg, porque eu ouço alguns cirurgiões de obesidade se manifestar da seguinte maneira: eu faço o que o paciente quer. Meu pensamento é diferente. Eu acho que quem estudou somos nós e a responsabilidade é nossa. E quem deve escolher a melhor técnica é o médico e não o paciente. Como é que fica essa história de você ter que ganhar peso para chegar no IMC, para operar? Como é que você encara essa situação? Isso é um drama, porque leva a uma série de complicações que podem ser classificadas como erro médico por imprudência, né? Dr. Gutenberg, não só é algo ruim para a própria paciente, como também enquadro isso como um problema ético. E
ao cirurgião de obesidade, que faz essa proposta a uma pessoa que ela precisa engordar de 10 a 15 quilos para aí ser submetido ao tratamento cirúrgico, infringe um código de ética daquilo que nós, como médicos, estudamos e nos formamos para isso. A finalidade nossa é promover saúde e não doença. E a gente sabe que a obesidade é doença. Então, isso é inaceitável. Eu não pactuo com nenhuma dessas posições. Dessas recomendações, né, Ronaldo? Nenhuma dessas recomendações. Acho que se nós temos alguma pessoa que tem 20 quilos de excesso e o excesso cirúrgico dela é 40, nós devemos estimular ela a emagrecer 20 e não engordar 20. Endocrinologista, fazer atividade. Em todas aquelas intervenções clínicas que é pertinente ao caso. E com relação ao sistema único de saúde, a saúde pública, como é que é o acesso da população à cirurgia bariátrica? Quais são os serviços que nós temos aqui? Se estão bem montados, se a equipe multidisciplinar está à disposição, como é que é isso? Olha, Brasília se coloca numa posição muito diferente do restante do Brasil. Brasília tem um serviço público que é o Agarram, onde tem a participação de cirurgiões e toda a equipe multidisciplinar, boas formações, sempre muito bem coordenados pelos profissionais que lá estão, e conheço algumas realidades fora de Brasília, e nenhuma delas, ou pouquíssimas delas, consegue oferecer, dentro da limitação do serviço público, claro que não consegue fazer um atendimento para todas as pessoas que procuram, a fila sempre é muito grande, vive os problemas de falta de material, falta isso, falta aquilo, e você é testemunha disso, falta o anestesista, não tem a estrutura naquele momento, mas dentro de todas as limitações que o serviço público tem, o serviço do Agarram é um ótimo serviço e lá tem excelentes profissionais. Perfeito. Então é só procurar o centro de saúde, fazer um encaminhamento, coloca lá na regulação, desde que tenha um perfil para realizar a cirurgia. Isso. Não fazer a cirurgia por questões meramente estéticas desnecessárias, para não correr o risco de ter uma complicação e eventualmente ir a óbito. Então as coisas devem ser feitas com critérios e com responsabilidade, não é isso? Perfeito. Ronaldo, e o acompanhamento pós-cirurgia bariátrica? Detalhe isso para a gente, para as pessoas que nos assistem, entender a importância do acompanhamento pós-cirurgia bariátrica. Nós passamos para os nossos pacientes a seguinte situação: você está fazendo um tratamento e não a cura de uma doença. Portanto, o tratamento precisa ter um acompanhamento. Nos primeiros meses, nos primeiros anos, um pouco mais próximo, nós recomendamos a cada 3 ou 6 meses que essas pessoas retornem à equipe que fez o primeiro tratamento e que isso seja para o resto da vida. Pelo menos uma vez por ano, essas pessoas devem retornar às suas equipes para que, através de avaliações laboratoriais e exames de imagem, possamos detectar alguma situação adversa. E que você me perguntou há pouco, do diabetes. As pessoas podem imaginar que depois da cirurgia estão curadas do diabetes e não precisa mais nenhum tratamento. E de repente aparece num pronto-socorro com uma complicação grave do diabetes porque deixou de tratar, acreditando que a cirurgia da obesidade tinha curado ele. Realmente é um problema grave, né? Ter esse conceito. E o que é esperado a longo prazo na cirurgia bariátrica? A nossa expectativa é retornar essa pessoa ao seu peso ideal. Estamos falando de um IMC ideal ao redor de 25 quilos por metro quadrado, já que usamos o IMC há pouco para decidir pela indicação cirúrgica. E, se não a regressão total, pelo menos a regressão parcial das comorbidades, as doenças que estão associadas à obesidade. E hoje, nesse momento, agora estamos vivendo isso, a identificação ou associação de alguns tipos de câncer que é mais frequente nas pessoas obesas do que nos magros. Então, a prevenção também de algumas doenças oncológicas passa pelo emagrecimento dessas pessoas. A diminuição do processo inflamatório, né? Perfeito. Me diga uma coisa, na realidade, quando você faz essa cirurgia, você tem que ser disciplinado e tal, né? Tem que fazer acompanhamento. A medicina suplementar também dá essa cobertura, a dificuldade, a judicialização, tem que entrar na justiça para conseguir tratamento. Isso chega ao seu consultório? Chega muito pouco, Gutenberg, porque a gente nunca cria esse obstáculo para esse paciente não chegar até nós. Temos até algumas situações os pacientes que deixam de ter o plano de saúde ou trocam de plano de saúde e a gente continua dando esse suporte. Né? Mas eu sei que isso não é o dia a dia de todas as equipes. Muitos pacientes não têm mais acesso e acabam ficando abandonados. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas não gostaria de encerrar
essa nossa discussão, o segundo bloco do nosso programa, sem falar rapidamente sobre uma questão importante, é o adoecimento mental, as doenças psiquiátricas. O paciente obeso, em uma grande parte, é ansioso, deprimido, tem questão da autoestima está comprometida, aquela história toda tal. Qual o benefício da cirurgia bariátrica nesse aspecto das doenças psiquiátricas? Gutenberg, não é uma resposta fácil, porque no paciente obeso, a associação da obesidade com as doenças psiquiátricas é muito comum. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se é uma que levou a outra. Então, algumas pessoas respondem muito bem, outras não respondem bem, e outras adquirem as doenças psicoemocionais depois do emagrecimento. Porque o emagrecimento aconteceu e os problemas psicoemocionais não foram resolvidos. Então, é uma situação de difícil entendimento e a gente separar muito bem o que a operação da obesidade trouxe de benefício ou não. Né? Exato. Perfeito. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigado pela audiência. Dr. Ronaldo, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa. E o nosso programa é exibido todos os domingos na TV Brasília, a partir das 10h30 da manhã, sempre falando de saúde com informações seguras para você. No YouTube, nosso canal, Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios do nosso programa. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, sazonais, agora sobre doenças bariátricas. Visite nosso perfil no Instagram, @MeuDoutorBSB. Lá você pode enviar suas dúvidas sobre saúde ou alguma sugestão de tema para o nosso próximo programa. Obrigado pela audiência e esperamos você no próximo domingo.